Hoje nós vamos dar continuidade à leitura dos contos do Edgar Allan Poe. E hoje eu vou ler para vocês, Agora eu vou ler para vocês o conto O Gato Preto, tá? Esse conto aqui, daquele box que eu já mostrei para vocês, super legal, da Pandora, um box super simples, mas muito legal, essa edição aqui, tá bom? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir um box igual ao meu, tá bom? E também eu vou falar aqui da minha, do meu parceiro aqui do canal, a Sugoi. Olha que camiseta linda essa aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Sugoi. Se você precisar de qualquer coisa personalizada, você pode entrar em contato com eles, que eles despacham para todo o Brasil, tá bom? E também agora eles estão com uma super novidade, que é o site da Sugoi. Então vou deixar também, além de todos os contatos, o site para você navegar lá e ver as camisetas, muitas opções de camisetas legal que você já pode comprar, clicar e adquirir a sua agora mesmo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar a leitura do conto de hoje. Mais tarde eu venho com Pequena Conversa com a Múmia, tá bom? Então hoje às 6 horas tem mais contos de Edgar Allan Poe. Agora eu vou ler para vocês, então, O Gato Preto, conto que foi escrito em 1843, olha lá, tá bom? Lembrando que todo início de conto a gente tem uma pequena citação, eu vou ler a citação aqui para vocês. Essa citação é do próprio Edgar Allan Poe, tá? Alguma coisa no amor sem egoísmo e abnegado de um animal atinge a alma dos que já experimentaram o erro, a fragilidade, a fidelidade de afeição do simples homem. Bom, é isso. Agora vamos começar o conto, sem mais demora. Vamos lá? Não espero nem peço que acreditem neste relato estranho, porém simples, que estou prestes a escrever. Louco seria se eu esperasse, em um caso onde meus próprios sentidos rejeitam o que eles mesmos testemunharam. Contudo, louco não sou. E com toda certeza não estou sonhando. Mas amanhã posso morrer. E quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo de maneira clara e resumida, mas sem comentários, uma série de simples eventos domésticos. As consequências desses eventos me aterrorizavam, torturaram e destruíram. No entanto, não vou tentar explicá-los. Em mim, eles representaram pouco a não ser horror. Mas para muitos talvez pareçam menos repugnantes e mais barrocos. Quem sabe um dia alguma mente racional reduza meu fantasma a um lugar comum, alguma inteligência mais serena, mais lógica e bem menos sensível que a minha, que há de perceber nas circunstâncias que relato com pavor nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância eu era notado pela doçura e pela humanidade do meu caráter. A ternura de meu coração era evidente, a ponto de fazer de mim um objeto de gracejo de meus companheiros. Tinha uma afeição especial pelos animais e fui mimado por meus pais com uma grande variedade de bichinhos de estimação. Passava a maior parte do meu tempo com eles e nada me deixava mais feliz do que alimentá-los e acarinhá-los. Esse traço de meu caráter foi crescendo comigo e na idade adulta fiz dele uma das minhas principais fontes de prazer. Aqueles que já experimentaram a afeição por um cão fiel e sagaz, dificilmente terei dificuldades em explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que disso deriva. Há algo no amor abnegado e altruísta de um animal que fala diretamente ao coração daquele que tem a oportunidade frequente de provar da amizade desprezível e da frágil fidelidade do homem comum. Casei-me cedo e tive a sorte de encontrar em minha mulher uma disposição que não se contrapunha à minha. Ao observar minha queda por animais domésticos, não perdi a oportunidade de adquirir aqueles que mais me agradavam. Tivemos pássaros, peixinhos dourados, um cão maravilhoso, coelhos, um pequeno macaco e um gato. Esse último era um animal notadamente grande e belo, todo preto e espantosamente esperto. Quando falávamos de sua inteligência,
Minha mulher, que no fundo era um tanto supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular, segundo a qual todos os gatos pretos seriam bruxas disfarçadas. Não que alguma vez ela tenha falado sério quanto a isso, e aqui aludi ao fato apenas por ter me lembrado dele nesse momento. Plutão, esse era o nome do gato. Era meu animal de estimação favorito e meu companheiro inseparável. Só eu o alimentava, e ele me seguia por toda a casa. Era difícil até mesmo impedir que me seguisse pelas ruas. Nossa amizade durou, dessa maneira, por vários anos, durante os quais meu temperamento e meu caráter em geral, por obra da intemperança demoníaca, e fico vermelho ao confessá-lo, passou por uma alteração radical para pior. Tornei-me, dia após dia, mais melancólico, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos alheios. Permitia-me falar de forma destemperada com minha esposa e terminei por usar até mesmo de violência física. Meus animais de estimação, é claro, sentiram abundância em minha disposição. Não apenas não lhes dava atenção alguma, como também os maltratava. Quanto a Plutão, entretanto, eu ainda conservava suficiente estima por ele para abster-me de maltratá-lo, como fazia sem nenhum escrúpulo com os coelhos, macaco e até mesmo com o cão, quando por acidente ou por afeição cruzavam o meu caminho. Mas minha doença se agravava, pois qual doença se compara ao alcoolismo? E por fim, até mesmo Plutão, que agora estava ficando velho e consequentemente um tanto rabugento, até mesmo Plutão começou a sofrer os efeitos do meu temperamento perverso. Uma noite, ao voltar para casa muito embriagado de uma das minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava minha presença. Agarrei-o. Foi quando, assustado com minha violência, ele me deu uma pequena mordida na mão. Uma fúria demoníaca possuiu-me no mesmo instante. Eu já não conhecia mais a mim mesmo. Meu espírito original pareceu de repente sair voando de meu corpo, e uma malevolência mais do que demoníaca, inflamada a gin, fez estremecer cada fibra do meu ser. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei um de seus olhos da órbita. Eu coro, me consumo, estremeço enquanto relato a atrocidade abominável. Quando a razão retornou com a manhã, quando já havia dissipado com o sono os vapores da orgia noturna, senti um misto de horror e remorso pelo crime que havia cometido. Mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento débil e confuso, pois minha alma permaneceu intocada. Mais uma vez, mergulhei nos excessos e logo afoguei no vinho todas as lembranças do feito. Enquanto isso, o gato ia se recuperando pouco a pouco. A órbita do olho perdido exibia, é verdade, um aspecto assustador, mas ele não parecia mais sentir qualquer dor. Andava pela casa como de costume, mas, como era de se esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Ainda restava muito do meu antigo coração para, de início, sentir-me magoado por essa evidente antipatia por parte do animal que um dia me amara tanto. Mas esse sentimento logo deu lugar à irritação. E então surgiu, como que para minha ruína final e irrevogável, o espírito da perversidade. Esse espírito a filosofia não leva em consideração. Mas não estou mais certo de que minha alma vive quando estou certo de que essa perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma das faculdades ou sentimentos primários e indivisíveis que dão direção ao caráter do homem. Quem já não se surpreendeu, centenas de vezes, cometendo um ato vil ou tolo por nenhuma razão, a não ser porque sabia que não deveria cometê-lo? Não há em nós uma perpétua inclinação que enfrenta nosso bom senso a violar aquilo que é lei, simplesmente porque entendemos que a estamos violando? Esse espírito de perversidade, como já disse, veio para minha ruína final. Foi esse incomensurável anseio da alma de espinhezar a si mesma, de violentar sua própria natureza,
de fazer o mal pelo único desejo de fazer o mal, que me motivou a continuar e finalmente consumar a maldade que tinha causado ao animal inofensível. Uma manhã, a sangue frio, passei pelo pescoço do gato uma corda e enforquei no galho de uma árvore. Enforquei-o, enquanto lágrimas escorriam de meus olhos. E com um remorso mais amargo em meu coração, enforquei-o porque sabia que ele tinha me amado e porque sentia que ele não tinha me dado motivo para agredi-lo. Enforquei-o porque sabia que assim fazendo estava cometendo um pecado mortal, que comprometeria então minha alma imortal e a colocaria, se tal coisa fosse possível, além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível. Na noite do dia em que cometi essa crueldade, fui acordado por um grito de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chama. A casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi total. Toda a minha riqueza terrena fora consumida e, desde então, entreguei-me ao desespero. Não sucumbirei à fraqueza de procurar estabelecer uma relação da causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas estou relatando uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar nenhum único elo solto. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes, com exceção de uma, tinham desabado. A exceção era uma parede divisória, não muito espessa, que ficava mais ou menos no meio da casa, e contra a qual se recostava antes a cabeceira de minha cama. O reboco, em grande parte, tinha resistido à ação do fogo, fato que atribuí à aplicação recente. Em frente a essa parede, uma grande multidão estava reunida e muitas pessoas pareciam examinar uma porção dela, em especial, com toda a minúcia e atenção. As palavras estranho, singular e outras expressões similares despertaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi gravado em baixo relevo, na superfície branca, a vitura de um gato gigantesco. A impressão havia sido feita com uma precisão verdadeiramente assombrosa. Havia uma corda ao redor do pescoço do animal. Quando contemplei pela primeira vez a aparição, pois eu não conseguia considerá-la como outra coisa, minha admiração e meu terror foram extremos. Mas, com o passar do tempo, a reflexão veio em meu socorro. O gato, eu bem me lembro, tinha sido enforcado no jardim ao lado da casa. Com o alarme de incêndio, o jardim tinha sido imediatamente tomado pela multidão, e alguém ali presente deve ter retirado o animal da árvore e atirado por uma janela aberta para dentro de meu quarto. Isso provavelmente tinha sido feito com o intuito de me despertar. A queda das outras paredes deve ter comprimido a vítima de minha crueldade contra a massa do reboco recém-aplicado, a cal do reboco, juntamente com as chamas e o amoníaco de carcaça, deve ter produzido a imagem que eu acabara de ver. Embora dessa forma tenha prontamente satisfeito a minha razão, não posso dizer o mesmo quanto a minha consciência, pois o episódio estarrecedor que acabei de detalhar não falhou em deixar uma profunda impressão em minha imaginação. Por meses seguidos não consegui me livrar do fantasma do gato, e durante todo esse período voltava ao meu espírito um meio sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei até a lamentar a perda do animal e a procurar nos antros torpes que agora frequentava a miúde por outra da mesma espécie e de aparência similar para substituí-lo. Uma noite, quando estava sentado já meio atordoado em um antro mais do que infame, minha atenção foi repentinamente atraída por um objeto negro que repousava sobre um dos imensos barris de gin ou de rum que constituíam a mobília principal do ambiente. Eu vinha olhando para o alto daquele barril por alguns minutos, e o que agora me causava surpresa era o fato de não ter percebido antes o objeto que estava lá. Aproximei-me dele e o toquei com a mão. Era um gato preto, bem grande, tão grande quanto Plutão, e que se parecia muito com aquele sob todos os aspectos, a não ser por um. Plutão não tinha um único pelo branco no corpo, mas esse gato tinha uma grande mancha branca, embora indefinida, que cobria quase toda a região do peito. Quando toquei, ele se levantou imediatamente, ronronou alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu satisfeito com a minha atenção.
Essa, então, era exatamente a criatura que eu vinha procurando. Logo me ofereci para comprá-la do proprietário, mas ele respondeu que não era o dono. Não sabia nada sobre ele, nunca o tinha visto antes. Continuei a acariciá-lo, e quando me preparei para voltar para casa, o animal pareceu disposto a me acompanhar. Permiti que o fizesse. Vez ou outra me abaixava e o afagava enquanto caminhávamos. Quando chegamos em casa, familiarizou-se logo e tornou-se imediatamente o grande favorito da minha mulher. Da minha parte, logo senti nascer dentro de mim uma antipatia por ele. Isso era exatamente o reverso do que eu esperava. Não sei como ou por que aconteceu, mas a evidente afeição do gato por mim causava-me asco e me incomodava. Pouco a pouco, esses sentimentos de asco e incômodo evoluíram até se transformarem na amargura do ódio. Eu evitava a criatura, um certo senso de vergonha e lembrança do meu antigo ato de crueldade impediam que o maltratasse fisicamente. Por algumas semanas não o maltratei ou usei de qualquer tipo de violência, mas aos poucos, bem aos poucos, passei a vê-lo com indivisível aversão e a fugir em silêncio de sua presença odiosa, como se fugisse de uma peste. O que sem dúvida contribuiu para o meu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã seguinte, a tê-lo trazido para casa, que assim como Plutão, ele também tinha sido privado de um dos olhos. E essa circunstância, contudo, apenas o tornou mais estimado por minha mulher, que, como já havia dito, possuía um alto grau, aquela humanidade, de sentimentos que uma vez foi meu traço característico e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e mais puros. Contudo, a afeição do gato por mim parecia aumentar na medida da minha aversão. Ele seguia meus passos com uma obstinação que seria difícil fazer o leitor compreender. Sempre que eu me sentava, ele se aninhava sobre minha cadeira, ou saltava nos meus joelhos e me cobria com suas carícias repugnantes. Se me levantava para andar, ele se colocava entre os meus pés e quase me derrubava, ou cravava as garras longas e afiadas em minha roupa e escalava, dessa maneira, até o meu peito. Nesses momentos, embora desejasse destruí-lo com um só golpe, eu me abstinha de fazê-lo, em parte pela memória do meu crime do passado, mas principalmente, deixe-me confessá-lo de vez, por absoluto pavor do animal. Esse pavor não era exatamente um pavor pelo mal físico, e ainda assim eu não teria palavras para defini-lo de outra maneira. Fico quase envergonhado por admitir, sim, mesmo nessa cela de prisão, fico quase envergonhado por admitir que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido intensificados por uma das quimeras mais ordinárias que se podia conceber. Minha mulher chamou minha atenção, mais de uma vez, para a forma da marca de pelo branco da qual lhes falei anteriormente, e que constituía a única diferença visível entre o animal forasteiro e aquele que eu tinha destruído. O leitor há de se lembrar de que essa marca, embora grande, era indefinida no princípio, mas aos poucos, em um grau quase imperceptível, e que por um bom tempo minha razão lutou para rejeitar como sendo fruto de minha imaginação, a marca, com o passar do tempo, assumiu um contorno de rigorosa distinção. Era agora a representação de uma coisa que estremeço em nomear. E por isso, acima de tudo, eu abominava. Temia e me livraria do monstro se pudesse me atrever. Era agora, digo a vocês, a imagem de uma coisa horrível, uma coisa medonha, a imagem do enforcamento. Ah, triste e terrível máquina do horror e do crime, da agonia e da morte. E agora eu estava, de fato, miserável, para além da miserabilidade humana. Em um animal cujo semelhante eu tinha assassinado de uma forma tão desprezível, um animal causava a mim, um homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tanto desgosto insuportável. Ai de mim! Nem de dia, nem à noite eu conseguia mais a bênção de repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava sozinho por um único momento. E à noite eu acordava de hora em hora com pesadelos aterrorizantes, para sentir em meu rosto o hálito quente da coisa. Um pesadelo encarnado que eu não tinha forças para espantar. E todo o seu peso jazendo eternamente sobre o meu coração.
Sob a pressão de tormentos como esses, os restos esfarrapados do bem que havia em mim sucumbiram. Pensamentos perversos tornaram-se meus únicos amigos íntimos. Os pensamentos mais sombrios e mais perversos. O mau humor habitual de meu temperamento progrediu para o ódio. Ódio de todas as coisas e de toda a humanidade. Enquanto que minha esposa, que de nada reclamava, Deus, tornou-se a mais habitual, a mais paciente, vítima das explosões repentinas, frequentes e ingovernáveis, de fúria às quais eu agora me abandonara cegamente. Certo dia ela me acompanhava, em algumas incumbências domésticas, ao porão da casa velha, em que a nossa pobreza nos obrigava agora a morar. O gato me seguia escada abaixo, pelos degraus íngremes, e quase me fazendo cair de cabeça, levou-me à loucura. Levantei o machado e, esquecendo em minha fúria do pavor infantil que até agora vinha detendo a minha mão, desferi um golpe no animal que, por certo, teria sido instantâneo e fatal se o tivesse acertado como eu desejava. Mas o golpe foi desviado pela mão de minha mulher. Incitado pela interferência a uma ira mais do que demoníaca, retirei a arma do seu alcance e enterrei o machado no cérebro dela. Ela caiu morta aos meus pés, sem sequer gemer. Levado a cabo o monstruoso assassinato, entreguei-me de imediato, e com toda a determinação à tarefa de ocultar o cadáver. Eu sabia que não poderia retirá-lo da casa, nem durante o dia, nem à noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Vários projetos passaram pela minha mente. No primeiro momento, pensei em cortar o cadáver em pequenos pedaços e incinerá-lo. Depois, considerei cavar uma sepultura para ele no chão do porão. Em outro momento, pensei em atirá-lo no poço de jardim, ou em colocá-lo em um caixote, como se fosse uma mercadoria, tomando as medidas de costume e então arrumar um carregador para tirá-lo da casa. Por fim, cheguei ao que considerei um expediente muito melhor do que todos os outros e decidi emparedá-lo no porão. Assim, como se dizia que os monges da Idade Média faziam com suas vítimas. O porão era bem adaptado a um propósito como este. As paredes eram construídas com material pouco resistente e tinham sido recém-rebocadas, com um reboco rústico que a umidade da atmosfera não permitiu endurecer. Além do mais, em uma das paredes havia uma saliência de uma falsa chaminé ou lareira, que tinha sido preenchida e modificada para acompanhar o resto do porão. Não tive dúvida de que poderia retirar os tijolos daquele ponto com facilidade, colocar lá o cadáver e refazer a parede toda como de antes, de modo que nenhum olho pudesse detectar nada suspeito. E nesses cálculos não estava enganado. Com a ajuda de um pé de cabra, retirei com facilidade os tijolos e, tendo colocado o corpo cuidadosamente contra a parede interna, escorei-o naquela posição, enquanto, sem muita dificuldade, recolocava toda a estrutura como antes estava disposta. Depois de procurar por argamassa, areia e crina, com toda a precaução, preparei uma massa que não podia distinguir da antiga, e com ela fiz um novo trabalho de alvenaria. Quando terminei, fiquei satisfeito por tudo estar perfeito. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido refeita. A sujeira do chão foi retirada com cuidado minucioso. Olhei ao redor triunfante e disse a mim mesmo: então, pelo menos aqui, meu trabalho não foi em vão. O próximo passo foi procurar a criatura que tinha sido a causa de tanta desgraça, porque depois de tudo eu estava firmemente decidido a colocar fim à vida do animal. Se naquele momento eu tivesse encontrado, não haveria dúvida quanto à sua sorte, mas pelo visto o animal ardiloso ficou alarmado com a violência de minha ira e absteve-se de se fazer presente diante do meu mau humor no momento. É impossível descrever ou imaginar a sensação profunda e maravilhosa de alívio que a ausência da criatura detestada causou em meu peito. Ele não apareceu naquela noite, e assim, por uma noite pelo menos, desde que se introduziu na casa, dormi tranquilo e em paz. Sim, dormi mesmo com o fardo do assassinato sobre a minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram, e meu atormentador ainda não aparecera. Mais uma vez respirei como um homem livre. O monstro, aterrorizado, tinha fugido de casa para sempre. Eu não teria mais que olhar para ele. Minha felicidade era suprema. A culpa por meu ato sombrio perturbava-me um pouco. Fizeram algumas perguntas, mas elas tinham sido prontamente respondidas.
Fizeram até mesmo uma busca, mas é claro, nada foi descoberto. Eu considerava garantida a minha felicidade futura. No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais bateu à minha porta de forma bastante inesperada e teve início uma nova e rigorosa investigação no local. Contudo, seguro quanto à impenetrabilidade do esconderijo, não me senti nem um pouco constrangido. Os oficiais me convidaram a acompanhá-los em sua busca. Não deixaram nenhum canto ou vão sem examinar. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Não tremi um só músculo. Meu coração batia calmamente, como o de alguém que dorme tranquilo. Andei pelo porão de um lado até o outro. Cruzei os braços sobre o peito e perambulei calmamente para lá e para cá. Os policiais estavam satisfeitos e já preparavam para partir. O deleite em meu coração era forte demais para ser contido e eu ardia para dizer-lhes ao menos uma palavra, como forma de triunfo e para confirmar outra vez que tinham certeza da minha inocência. Cavalheiros, eu disse por fim enquanto o grupo subia os degraus, fico feliz por haver eliminado suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, senhores, esta é uma casa muito bem construída. No afã de dizer alguma coisa com naturalidade, eu mal sabia o que estava dizendo. Devo dizer, uma casa de construção excelente. Essas paredes, vocês já estão indo, senhores. Essas paredes são bem sólidas. E então, no frenesi das minhas bravatas, dei uma batida forte com a bengala que segurava nas mãos daquela parte da alvenaria atrás da qual estava o cadáver da mulher do meu coração. Mas que Deus me proteja e me livre das garras do demônio. O eco de minha batida nem tinha acabado de soar quando uma voz respondeu de dentro da parede. Um gemido, de início abafado e entrecortado, como o soluçar de uma criança, mas depois foi crescendo rapidamente e se transformou num grito alto, agudo e contínuo, completamente anômalo e inumano. Um uivo, um guincho de lamentação, metade de horror e metade de triunfo, como se tivesse vindo do inferno, de um esforço conjunto das gargantas dos condenados em sua agonia e dos demônios que se deleitam da danação. Falar de meus pensamentos é tolice. Desfalecendo, cambaleei até a parede do lado oposto e por um instante o grupo na escada ficou paralisado, em um misto de extremo terror e estarrecimento. Em seguida, uma dúzia de braços corpulentos investia contra a parede que veio abaixo. O cadáver, já bem decomposto e coberto de sangue coagulado, surgiu ereto diante dos olhos dos espectadores. Sobre a cabeça, com a boca vermelha escancarada e o olho solitário de fogo, estava sentada a criatura hedionda cujos ardis tinham me seduzido ao assassinato e cuja voz delatora havia me condenado à forca. Eu tinha emparedado um monstro dentro da tumba. E aqui a gente conclui então esse conto do gato preto. Bom, como eu já tinha falado com vocês, né? Todos os contos do Edgar Allan Poe a gente precisa, né, abrir bem a cabeça para entender a mensagem que ele quis passar. E aí ficou super claro, né, gente, qual a mensagem que ele quis passar. Espero que vocês tenham gostado desse conto. No fim do mês a gente vai ter uma live super especial, vou receber um convidado muito especial, tá? Logo mais vocês vão saber aí detalhes sobre isso. E a gente vai falar da história do Halloween, né, a origem, o que quer dizer o Halloween, né, tudo, pra né, tirar essa ideia tão ruim sobre o Halloween, né, muita gente não entende o que é. Então no dia 31, a partir das 7h15 da noite, a gente vai ter aí uma live super especial, vou receber um convidado, amigo meu, de muitos anos aí, professor também, e ele vai me ajudar aí, trazendo pra vocês a história do Halloween, a origem, e também a gente vai falar um pouco sobre os autores, sobre as obras, né, desse gênero aí, horror, terror, enfim. E com certeza a gente vai falar do Allan Poe, aí a gente pode debater um pouco, vocês podem participar, mandando as perguntas de vocês também, a gente vai estar aí aberto pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Mais tarde, entra aí, 6 horas da tarde, a gente vai ter aí Pequena Conversa com a Múmia, o próximo conto aqui de hoje, tá bom? Então um beijo pra você que me acompanhou na leitura desse conto e até mais tarde, então às 6 horas, no próximo conto aqui do Edgar Allan Poe, no Outubro Sinistro. Tchau, tchau, gente!